Salmos para a Alma, uma pausa diária para ouvir Deus, com a missionária Luciana. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Ô glórias! Nós já estamos no nosso quarto episódio da série Salmos para a Alma e o tema de hoje é Você tem valor aos olhos de Deus. Meus irmãos, estamos vivendo em um tempo onde estamos fortemente marcados pela comparação, insegurança e baixa autoestima. Muitas pessoas se olham e veem somente suas limitações e ainda se questionam. Será que eu sou importante? Será que Deus se importa comigo? Será que minha vida tem valor? Mas Deus, nesta manhã, através do Salmo 8, Ele quer nos lembrar de uma verdade maravilhosa. O Deus que criou o universo conhece você pelo nome e se importa com a sua vida. Oh, glórias! Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações e selecione a opção todas para que você venha estar por dentro das nossas postagens. Você também pode nos acompanhar o perfil Grupo de Oração Ebenezer no Spotify. E ali você vai poder acompanhar e ouvir os nossos devocionais diariamente de onde você estiver. Amém? Mas agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo e o capítulo é o 8. Oh, glórias! Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor que diz o seguinte. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam ordenaste força, por causa dos teus adversários, para fazer-lhes calar o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, ovelhas e bois, todos eles, e ainda os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Meus irmãos, estou prestando atenção em cada verso deste salmo e fico maravilhada como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu tanto domínio e poder, um pouco menor do que os anjos. Vejam bem, meus irmãos, aqui Davi está contemplando os céus, as estrelas e toda a criação. Diante de algo tão grandioso, ele faz uma pergunta: que é o homem para que dele te lembres? E a resposta está no próprio Salmo. Mesmo eu e você sendo pequeno diante do universo, o ser humano é profundamente amado por Deus. Irmãos, você não é um acidente. Você foi criado com um propósito e um valor. Olha que lindo isso, meus irmãos. Mesmo que você nesta manhã se esteja sentindo pequeno, Deus vem te lembrar através desse salmo que você tem um grande valor aos olhos dele. Talvez hoje você esteja se sentindo esquecido, desanimado ou sem importância. Mas Deus quer nos lembrar que você é amado, é conhecido por Ele, tem um propósito e a sua vida tem valor. O mundo, ele mede o nosso valor pelo sucesso, pela aparência, pelas conquistas. Mas o nosso Deus, ele mede o seu valor pelo seu amor. O tanto que Deus nos ama. Ele vê o nosso coração. Deus não está buscando aparência ou glórias. Ele busca o coração. Assim ele o fez quando mandou Samuel ungir o rei Davi.
Ali Samuel estava olhando pela aparência. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Quando nós olhamos apenas para nossas limitações, nós nos sentimos pequenos. Mas nós temos que olhar para o Deus grandão, para entender o quanto nós somos amados. Sabe por que isso é muito importante? Eu estou trazendo isso aqui para você, meus irmãos. Vocês que têm me acompanhado, imagino que já têm percebido que eu falo muito acerca da identidade em Cristo. Porque é isso que falta nessa geração, meus irmãos. A sua identidade, ela não está no que as pessoas dizem ao seu respeito, e sim no que Deus pensa sobre você. Isso é algo muito sério para a sua vida, sua caminhada, sua jornada espiritual em Cristo Jesus. Você precisa conhecer quem você é em Cristo. Não deixe que as pessoas venham moldar a sua vida. A nossa levita oficial do grupo, ela sempre traz um louvor que eu amo ouvir. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Uma alma para Deus tem um grande valor. Ele deixou 99 ovelhas para ir em busca de uma. Eu sempre falo com a minha família, se uma pessoa ouvir este devocional e fizer impacto na vida dela, eu já ganhei essa alma para Jesus e me sinto feliz. Nós não estamos aqui buscando likes e também quantidade, e sim que uma alma se renda para Jesus através desse ministério é uma grande alegria. Nos céus, a festa, meus irmãos, quando alguém se arrepende do pecado ou entrega sua alma para Jesus. E da mesma maneira que Deus me vê com um grande valor, eu quero que você também nesta manhã se sinta agraciado pelo amor do nosso Deus. Meus irmãos, há muitos anos, quando eu apenas estava iniciando a minha carreira de professora em uma cidade no interior do Distrito Federal, porque eu sempre quis, Deus me chamou para a educação e eu precisamente queria trabalhar com comunidades carentes. E ali naquela cidade onde eu trabalhava, eu me lembro, na primeira escola, minha primeira turma, eu percebia que tinha um menino que ele sempre estava sozinho. Ele era muito tímido e, claro, usava roupas simples e raramente participava das minhas atividades. Enquanto os outros brincavam, ele permanecia sentado em um canto. Um certo dia, eu fiz uma atividade e pedi que cada criança escrevesse uma folha, algo especial sobre os seus amiguinhos da turma. Depois eu reuni todos os comentários e entreguei para cada um uma lista com as qualidades que os outros viam nele. Para deixar claro aqui, essa era uma atividade que eu costumava fazer no início do ano, quando nós apenas estávamos nos conhecendo. Quando chegou a vez daquele menino, ele recebeu a sua folha e ele começou a ler. De repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele olhou para mim e disse: "Eu não sabia que alguém percebia que eu existia." Oh, glórias! Ah, meus irmãos, isto foi muito impactante. E eu virei para ele e falei: "Você tem grande valor aos olhos do nosso Deus. Talvez hoje você não se sinta assim, mas eu quero que você saiba que você tem um futuro brilhante. Você é extremamente inteligente e uma criança linda e amável. E eu ainda ouvirei as grandes maravilhas que Deus há de fazer na sua vida." Meus irmãos, ser professora, ser educadora é um chamado especial. É muito gratificante ver, com o passar dos anos, o que Deus fez com cada criança que passou na sua vida. E essa atividade eu gostava de fazer porque eu queria que aquela criança guardasse aquela lista. Eu também pedi aos pais que guardassem para que no futuro eles pudessem reler aquilo ali. Eu já tenho ouvido testemunhos de alunos que cresceram e depois voltaram para falar o que eles tinham visto naquela lista quando ainda eram pequenos.
aquele simples papel ajudavam-os a lembrar que eles tinham valor, que eles eram vistos e eram importantes. Essa atividade ela tinha um propósito. Muitas das vezes você não consegue enxergar a sua qualidade. E por isso eu pedia que aos demais que escrevessem acerca de cada um. Talvez hoje você também esteja se sentindo assim como aquela criança. Invisível, ninguém reconhece o seu esforço. Talvez você ache que sua vida não tem importância. Mas o Salmo 8 nos lembra algo poderoso. O Deus que criou bilhões de estrelas conhece o seu nome. O Deus que sustenta o universo conhece as suas lágrimas. O Deus que governa os céus se importa com você. Você não é apenas mais uma pessoa na multidão. Você é alguém que Deus vê, ama e se lembra. Salmos 8, versículo 4. Que é o homem para que dele te lembres? E a resposta do Senhor é: anota, meus irmãos, toma posse nesta manhã. Você é tão importante para mim que eu enviei meu Filho amado para morrer por você. Quer prova maior de amor, meus irmãos? O sacrifício da cruz? Você é importante para o nosso Deus. Não deixe que ninguém venha dizer o contrário. Não deixe que vozes, pessoas, redes sociais, o mundo venha te fazer sentir pequeno. Nós temos várias histórias na Bíblia que mostram de pessoas que se sentiam pequenas, que eram os menores da casa, como Davi. E Deus os exaltou no seu devido tempo. Talvez aí onde você mora, na sua cidade, no seu ambiente de trabalho, no seu ministério, as pessoas não te valorizem. Mas Deus conhece o seu coração. E eu te garanto, meus irmãos, eu sou testemunha viva de que no momento certo, Deus, Ele exalta. Porque sua palavra diz, os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, não haverá essa comparação. Meus irmãos, não permita que o mundo lá fora te pressione, que você se sinta comparado. As redes sociais têm levado pessoas ao desgaste emocional, porque elas postam aquilo que parece bonito. Muitas das vezes são as vidas que elas não têm e não vivem. E você começa a se achar pequeno. O meu vozinho, eu chamo de vozinho porque eu cresci assim, ele me ensinava muitas coisas. E uma delas era: a grama do vizinho, ela sempre parece mais verde. Mas você não a inveje, porque você não sabe o que ele tem que fazer todos os dias para mantê-la assim. Isso nos ensina, meus irmãos, que é muito fácil você olhar a vida dos outros. E você acha que é fácil, você acha que aquelas pessoas não enfrentam lutas. Você almeja o que elas têm e o que são. Mas eu te asseguro que talvez você não queira passar um dia na vida delas. Você é criado único, especial. As lutas, as cargas de cada um, elas são dadas conforme a medida do Senhor. Não se compare, meu irmão. Não queira a vida do outro. Não inveje. A palavra de Deus vem dizer, a inveja, ela apodrece os ossos. Não se compare, meus irmãos. Você é especial, único. Olha que maravilha, o Salmos 8 vem nos lembrar que com essa grandeza que Deus criou, o nosso Deus é um Deus de longe e Ele é de perto também. Ele que está bem pertinho de você. Você pode se sentir pequeno diante do mundo, mas nunca é pequeno demais para Deus. Nesta manhã, eu te convido a orar. Em nome de Jesus, se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Aqueles que não puderem, em concordância comigo, amém? Em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado,
Obrigada, Jesus. Primeiramente, por esta oportunidade de estar mais um dia gravando este devocional. Obrigada, Senhor, porque mesmo sendo um Deus tão poderoso, Tu cuida de cada detalhe da nossa vida. Ajuda-nos a enxergar nossos valores através dos Teus olhos e não através das opiniões das pessoas. Senhor, quantas pessoas que estão me ouvindo agora e as que ainda vão me ouvir, quantas se sentem pequenas, quantas têm abandonado a fé, porque não se sentem capazes, valorizadas. Deus, quantos têm coração ferido agora? Quantos se afastaram da fé porque foram injustiçados, feridos, machucados, envergonhados? Meu Deus, quantos estão aí fazendo a Tua obra e o Teu ide, Senhor? Quantos estão lá no pasto como Davi, onde ninguém vê? Pai, mas o Senhor vê. Deus de poder e glória, eu te agradeço pela oportunidade de ter visto tantas crianças em escolas e comunidades carentes da qual eu trabalhei, Senhor, onde eu via crianças que muitos não davam valor. Oh Deus, olha só o que o Senhor fez e o Senhor continua fazendo, porque grandes são os testemunhos daquelas crianças da qual alcançaram lugares que só o Senhor pode levar. Pai, nesta manhã eu oro e te peço que o Senhor venha visitar pessoas que se sentem pequenos, humilhados. Senhor, porque a sociedade só valoriza aqueles que têm status, Pai. Deus, mas o Senhor olha para o coração e que cada irmão que nesta manhã se sente assim, pequeno e desvalorizado, que o Senhor venha tocar seus corações e sussurrar no ouvido deles o teu sacrifício de cruz como um exemplo do maior amor, o quanto o Senhor ama aos pequeninos da tua casa, Senhor. Pai, fortalece aqueles que estão desanimados, inseguros ou se sentindo esquecidos, que possamos lembrar todos os dias que nós somos amados por Ti. Deus, liberta, Pai, Teu povo que está aprisionado, as amarras, as travas e as correntes que o inimigo tem lançado em suas mentes, para que eles se sintam incapacitados. Mas o Senhor é esse nosso Deus grandão. Oh, glórias, aleluia, Jesus. É a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Oh, glórias. Se essa mensagem falou, tocou o seu coração, meus irmãos, compartilhe com amigos e familiares que precisem de ouvir uma palavra, amém? Eu agradeço a você por ter ficado até o final do devocional e amanhã nós retornaremos com um novo episódio dessa série, amém? Que Deus abençoe seu dia e tenha um excelente dia na presença do Senhor e até amanhã no próximo devocional, em nome de Jesus. Amém.